Olá, o meu nome é Felipe, estou abrindo mais uma vez esse canal para compartilharmos e divulgarmos, as linhas do saber. E o tema desse vídeo, nesse canal, é a respeito dos reinos e as etapas evolucionais no qual nós seres humanos percorremos ao longo dessa jornada no universo. Os reinos anteriores à nossa atual etapa evolucional são os reinos mineral, vegetal e animal. E o que nós podemos conversar, o que nós podemos convergir, trocar de informação a respeito desses reinos anteriores à nossa etapa evolucional? Dentro do reino mineral nós encontramos um magnetismo cósmico. E esse magnetismo cósmico provavelmente foi ele que deu um início à movimentação dos elementos ali formados na Terra inicialmente. Nós podemos encontrar o reino mineral, manifestado em nosso corpo simbolicamente através da nossa anatomia, através da nossa forma. O reino mineral é esculpido pelo reino vegetal. O reino vegetal é também esculpido, modelado pelas nuances da nossa realidade anímica, que é o reino animal. Então, como a gente pode fazer a relação desses elementos? A Terra, que abrigou uma grande quantidade de energia que fluiu do início do sistema solar, ali possuía uma grande quantidade de magnetismo, um magnetismo que, de forma bem espiritual, nós podemos imaginar que tenha tido uma quantidade muito grande de força divina. Como que essas linhas de saber empregam esses elementos, os 4 elementos primordiais ou fundamentais da espiritualidade? O fogo é aquilo que está relacionado às nossas emoções, a água é a nossa vitalidade, o ar é a nossa inteligência e tendo aí a terra como a nossa forma, o nosso corpo, a manifestação dos elementos em si. A ciência talvez ela possa investigar isso de uma forma mais profunda e nos entregar, nos trazer uma resposta que venha a ser positiva nesse nível de espiritualidade. Nós podemos pegar um caminho de elevação do reino mineral, em relação à sua própria evolução, saindo do reino mineral e entrando no reino vegetal. E eu acredito que talvez essa realidade do reino mineral seja o início perfeito para que os anjos tenham tido um trabalho aqui no nosso planeta. O reino vegetal é o mineral em movimento. São ali os elementos químicos magnetizados em movimento, buscando uma continuidade no projeto que deveria ter sido realizado ou deve ter sido realizado no momento inicial do nosso universo. Eu acredito que tenham sido energias sutis, energias densas ali trilhando uma realidade para que novas consciências viessem a se tornar uma realidade mais profunda, como por exemplo o reino mineral, depois de pelo menos 1 bilhão de anos de estado inerte ali do planeta Terra, recebendo um bombardeamento terrível de impactos de asteroides, de cometas e de corpos que estavam vagando pelo sistema solar. Então toda essa realidade ali de energia, de magnetismo, que eu acredito a energia sutil ser a forma ideal na qual nós podemos imaginar os anjos, e essa forma sutil, magnética, na qual eu imagino os anjos é a mesma que nós possuímos nas nossas conexões neurais. Quando um neurônio se encontra com o outro e cria uma conexão
conexão de redes neurais distintas, e que essa rede conectada a uma outra rede venha nos trazer um sentimento de felicidade, um sentimento de euforia, um sentimento de satisfação, né? Então eu acredito que esse mesmo magnetismo presente em nossa mente através das conexões das redes neurais eram essas energias que estavam ali presentes, né, no nosso protoplaneta, na nossa prototerra, criando ali sujeições no reino mineral, né? Então, como nós podemos visualizar essa realidade do reino vegetal simbolizada através do nosso corpo? Há mais ou menos uns 2 bilhões de anos, eu acredito que tenha surgido ali o primeiro mineral consciente a se mover, né, a criar, né, uma realidade onde as bactérias vieram a se locomover pelo oceano, um oceano carregado de elementos químicos que ainda não permitiam a vida como nós conhecemos, mas que permitia a vida bacteriana, né? As cianobactérias que vieram do oceano, como o próprio nome já diz, né? Então toda essa realidade da bactéria, do ser vivo ali, do ser vivo unicelular, né, acaba trazendo, após mais milhares de anos, a vida das plantas, criando uma planta ali com essa realidade genética que eu diria ser a ponte entre o reino mineral e o reino vegetal. Na sua natureza mais sutil, aquela que consegue complementar, aquela que consegue dar movimento à realidade do reino mineral, né? Que através dos nervos, através do sistema neuromotor, a gente consegue ter movimento. E aí o conceito do mineral em movimento, simbolizado através do nosso corpo humano. Eles se juntam para criar uma máquina gênica a fim de que a sobrevivência venha a traçar mais bilhões de anos até chegar à realidade animal. Ainda falando sobre esse ambiente que vivemos, o ambiente que estamos inseridos, que é a biosfera, né? Que é o momento onde a vida surge na sopa primordial ali do nosso planeta, através da água, através do elemento água. É aí que o elemento água da teosofia ou das linhas esotéricas mostram a vitalidade como um grande arquétipo para que nossa mente, a nossa inteligência venha a denominar outras coisas no sentido de visualizar, no sentido de projetar uma melhoria na própria saúde. E toda essa realidade no nível do conhecimento espiritual, nós podemos dizer que são anjos, são realidades de energia magnética ali trabalhando para que o ser humano perfeito viesse a existir. É como se no código genético das próprias bactérias, das plantas e desses animais que vieram a surgir após a evolução das plantas para o reino animal, né, eles trouxessem ali um código de informações, né, que venham a transformar um animal, um mamífero, em um ser humano capaz de refletir sobre o próprio cosmos. Então o reino nominal seria a manifestação de todos esses 3 reinos anteriores, faltando ainda o reino animal, que é onde a nossa alma, os nossos instintos, a nossa intuição, ela começa a ganhar vida, começa a ganhar forma, começa a, de certa maneira, evidenciar um processo evolutivo que já estava predeterminado há bilhões de anos atrás, logo no início do universo, né? Quando os elementos, os 4 elementos, vêm a se manifestar através de forças que nós ainda não conseguimos decifrar, né? Que são forças que nutrem as partículas subatômicas, as partículas, as subpartículas, né? Que nós temos conhecimento atualmente, que são os bósons, os gluons, os quarks, né? Tudo isso dentro de uma realidade
muito pequena, numa realidade em que em um determinado momento do universo, no início do universo, era a maior energia que se poderia ter, e essa grande energia fluindo ali através de uma consciência primordial que estava dentro de uma sopa primordial de elementos, e que anteriormente, através da linha do saber espiritual, a gente pode imaginá-la como sendo a causa e o efeito. A causa seria esse ser primordial que dota de consciência essa sopa de elementos primordiais, né? E dotando de consciência essa sopa de elementos primordiais é que a dança do universo começa a surgir. É que a dança e essa coletividade de energia cósmica vem a criar um enredo, uma coreografia perfeita para que nós pudéssemos tomar consciência 13 bilhões de anos depois do surgimento dessa sopa primordial, desse ato primordial, né? Tomássemos consciência de que nós viemos do universo. Nós não podemos dizer que viemos do nada, porque se não houvesse de fato nada, como dentro de uma linha filosófica, nada haveria nem antes e nem depois. Isso fica como uma pequena reflexão a respeito do que os dados científicos podem nos trazer, podem nos induzir a uma realidade espiritual que é tão elevada quanto os dados que a ciência nos mostra, né? Que esses dados eles acabam nos servindo como propulsão, né? A respeito dessa busca incansável pelo conhecimento. Então, voltando ali ao reino animal, que é o reino que antecede a etapa atual, a nossa etapa evolucional do reino hominal, né? Ali o animal, dentro da teosofia, ele é visto como a alma surgindo, a consciência anímica tomando uma maior grandeza, tomando a forma de um animal, a forma de um ser vivo mais elevado, né? E se nós formos retratar toda essa realidade, a busca pela sobrevivência em nosso planeta e esse grande encontro, né, do reino animal com o reino vegetal e do reino vegetal com o reino mineral, onde dentro ali da ponte que existe entre o reino mineral e o reino vegetal, existindo ali uma espécie de ser especialíssimo, uma espiritualidade já latente, onde a química realizada em organismos, em micro-organismos, é feita de uma maneira muito especial, ali criando novos seres, criando uma vida em movimento de forma bem sutil, né? E como que nós podemos representar essa vida sutil, né? Nós podemos visualizar essa vida sutil, esse mineral em movimento, como sendo o reino vegetal, o início do reino vegetal, né? Nós podemos visualizar essa realidade nas bactérias. Nós podemos ver essa realidade, a química ocorrendo, um cosmo ocorrendo ali dentro das bactérias. Isso, de certa forma, é o que vai criar e gerar um novo processo evolutivo, não só para o ser vivo que começa a existir no nosso planeta, ou pelo menos da forma que nós imaginamos que seja, né? Esse ser vivo ali, essa bactéria, ela vai trazer um processo de transformação planetária, onde toda a química que já foi realizada no próprio planeta de forma mais elevada, né, ela vai ser realizada agora hermeticamente sobre um plano menos elevado. Menos elevado não em termos de insignificância, mas menos elevado em nível de escala, porque ele passa de um nível cósmico, macrocósmico, e chega a um nível microcósmico, que é inferior, é dentro, é como se fosse um fragmento daquela realidade cósmica, né? Então tudo isso que nós vivenciamos atualmente, todo esse processo de evolução, ele se dá desde o início,
É como se o planeta possuísse uma espécie de realidade embrionária, onde a sua capacidade mais elevada fosse de criar e criar dentro de um processo que já vem criando inúmeras formas criativas. É uma coisa paradoxal, é um mergulho muito profundo nessa densidade cósmica que nós estamos inseridos, que a nossa vida se projeta o tempo todo em uma forma criativa, em um meio de espiritualidade que busca cientificamente os dados para que novos questionamentos venham a existir. Agora, nós também não podemos imaginar que o ser humano é o único ser vivo capaz de refletir o cosmos, porque os outros animais eles também têm essa capacidade. Nós podemos visualizar tudo isso se observarmos a natureza com uma perceptividade diferente, com um senso de percepção transcendental. Se você imaginar a natureza da forma que nós estamos acostumados, que a árvore serve para ser cortada e prover móveis para as nossas casas, nós nunca iremos imaginar a realidade que as árvores possuem, a consciência que as árvores possuem. As árvores elas crescem apenas quando elas estão ali, muito próximas umas das outras, pois o processo da fotossíntese necessita de fótons, necessita de energia do sol, né? Então, quando ela está muito próxima de uma árvore, quando uma árvore está muito próxima de uma outra árvore, ela cresce, ela vai crescendo, ela vai ficando alta, para que as folhas, que são placas solares, venham a captar energia solar, né? E essa energia solar ela vai através ali das suas raízes, né? E nutre a árvore com o elemento primordial que vem do sol, né? Que é o hidrogênio, que é ali o calor que vem do Sol, né? E o Sol é uma queima de combustível hidrogênio se transformando em hélio e, de certa forma, criando todos os outros elementos ali que são necessários para que a vida venha a existir. Então, toda essa realidade da nossa atual etapa evolucional, a etapa hominal, é uma realidade onde nós devemos olhar um pouco para trás, aliás, olhar bastante para trás, para poder reter as informações que a própria natureza nos fornece, né, e dar um salto adiante com maior riqueza intelectual, né? Então toda essa realidade aqui pode ser estudada, pode ser pesquisada, pode ser, de certa forma, contribuída, né, às altas hierarquias intelectuais, das comunidades intelectuais, na qual a ciência ali presente possui uma grande abertura para que novas inteligências, novas teorias, novos conceitos venham a ser disseminados, né, e criados dentro desse grande processo de criação que o nosso próprio universo nos oferece, né? A realidade química do nosso universo ela é muito, muito especial para que a vida tenha acontecido, para que a vida possa ocorrer e possa continuar, né? Então, o que nós podemos fazer é ter consciência de que o reino vegetal é tão importante quanto o reino mineral, porque o reino vegetal é um mineral em movimento, né? E o reino animal é tão importante quanto o reino vegetal, porque o reino animal ele é capaz de certa forma, minar ou disseminar o reino vegetal. O reino vegetal tem uma influência sobre o reino animal, porque o reino vegetal ele provê o fruto para que o animal venha a comê-lo, né? E em determinadas realidades, o pássaro, quando através do aroma de uma flor, ele vai ali para poder entrar em contato com aquele néctar, com aquele aroma, de certa forma ele contempla a realidade da flor e vai para outros lugares e ali ele transborda, ele dissemina, né, a realidade do reino vegetal. Então ali dentro do reino animal existe essa questão da intuição, existe
a questão da intuição no sentido de como que o animal ele ganha esse instinto, né? E como que nós seres humanos possuímos todos esses reinos anteriores dentro do nosso organismo. Isso significa a evolução, isso significa o processo de que dentro da criação existe uma nova criação. E assim, hermeticamente falando, nós tendemos a criar um universo a partir das nossas próprias mãos. Criar um universo a partir da nossa própria realidade mental, né? Então, tudo isso que nós possuímos em nossa mente, tudo isso que nós determinamos como absoluto, que é o nosso intelecto, né? Toda essa realidade, na verdade, é uma ferramenta muito útil que pode ser ensinada a pessoas que não possuem a consciência como tal. Então, quando nós falamos do reino mineral, do reino vegetal, do reino animal, do reino hominal, nós não podemos fugir de uma quinta realidade, o reino dos anjos, e nós também não podemos fugir de uma sexta realidade, o reino dos semideuses, e da sétima realidade, que é o reino de Deus. Então todas essas realidades aí, se elas se entrelaçam com as linhas de saber que nós seres humanos desenvolvemos desde 12 mil anos atrás, nós podemos imaginar o que é essa realidade do reino de Deus, né? O reino dos deuses, o reino dos criadores de universo, o reino daqueles que conhecem os atributos da natureza, aqueles que contemplam a realidade natural da espiritualidade que nasce com o ser humano. Anthony Lavoisier, que falava a respeito da natureza, que na natureza nada se cria e nada se perde, tudo se transforma, né? Então isso nós podemos dizer a respeito do ser humano, pois nós seres humanos viemos da natureza, nós passamos pelo reino mineral, nós passamos pelo reino vegetal, passamos pelo reino animal. Recentemente, há pouco mais de 150 mil anos, o ser humano não era da forma que nós encontramos hoje. Nós vivíamos como nômades, vivíamos como seres perambulando pelo planeta, povoando o planeta. Essa é a positividade da pré-história, é a realidade da pré-história, né? É o ser humano ali migrando de um lugar para o outro, criando tecnologias primitivas que hoje em dia nós não damos muita importância, mas que serviram para que o nosso processo evolutivo pudesse dar continuidade. Não só o nosso processo evolutivo, mas o processo de criação do próprio universo, né? O universo querendo ser reconhecido, o universo querendo ter consciência própria através do ser humano. Então, se nós observamos o reino mineral e não enxergamos importância nele, nós não enxergamos importância em nós mesmos, porque nós possuímos o reino mineral. Se nós olhamos o reino vegetal e não vemos importância no reino vegetal, nós enxergamos algo refletido ali, que é a desimportância que o indivíduo que reflete dessa maneira possui de si mesmo. Ele se sente tão desimportante, né, que ele vê no reino vegetal algo desimportante também. Então tudo isso tem um reflexo, né? Quando o ser humano, o indivíduo, ele vê no reino animal algo que não é importante, significa que os sentimentos dele, as realidades das emoções e da sua instintiva intuição também é algo ali degenerado, né? Então ele de certa forma não possui nenhum atributo desses reinos anteriores. E a propriedade humana que eu reconheço é aquela onde o ser humano, em sua forma mais altruísta, ele cede ao outro a oportunidade de usar a sua própria estrada. Ele cria a estrada e fornece um caminho para que outros também possam usufruir. Nós não podemos imaginar que um ser humano que despreza o reino vegetal, o reino mineral e o reino animal, nós não podemos imaginar que esse ser possa
desenvolver humanidade. A realidade mais profunda dessa questão altruísta, nós estamos evoluindo devido ao próprio altruísmo. O egoísmo, ele retém informação, o egoísmo, ele retém possibilidades, e quando um ser humano retém possibilidades, ele está levando consigo para o seu túmulo, na forma mais funesta de se expressar essa realidade. Ele leva esse conhecimento com ele para uma realidade que nós não temos ideia da qual seja, né? E aí nós precisamos da espiritualidade para poder entender o que um determinado indivíduo da antiguidade, nós podemos citar os egípcios, os povos egípcios, o que eles queriam expressar com as suas formas escritas, com seus hieróglifos, né? O que eles queriam dizer aos demais, às suas gerações seguintes, o que eles queriam imprimir no mundo para que nós viéssemos a entender? Ou será que eles não queriam que nós entendêssemos essa realidade? Tudo isso é uma forma de se pensar. Então, através dessa realidade, essa reflexão tão simples, né, que nós não estamos tão acostumados a parar para refletir, né, nós podemos imaginar a realidade de males, de doenças, né? Nós podemos imaginar que tudo isso seja parte de uma desapreciação, de uma falta de compreensão a respeito do que é esse grande universo, o universo dos reinos, do reino, o universo onde a criação ela está dentro da própria criação. Então nós podemos visualizar que a capacidade humana ela não está somente restrita ao reino atual, ao reino da etapa evolucional que nós estamos agora, que é o reino nominal. Ela está ligada a um reino seguinte, que pode ser um reino angélico, pode ser um reino semideífico ou até mesmo um reino deífico, e que a eternidade, a filosofia da eternidade talvez esteja inserida nessa perspectiva de que tudo o que nos cerca é uma realidade, uma possibilidade de se criar algo novo, sempre, a cada dia, todos os dias e para o resto da eternidade. Essa linha do saber a respeito do reino mineral, o reino vegetal, o reino animal e o reino nominal são linhas que podem ser encontradas tanto na espiritualidade quanto na ciência. A ciência já nos mostra que o reino mineral é o reino, né, que nós vemos na rocha, na água, né, em todo esse planeta, né, que é o reino onde tudo começa, né, através da água e dos elementos químicos ali que a água acaba arrastando, a água que passa por um rio e leva partículas, né, de cada elemento ali no qual ela encontra, o vento que vem a erodir as rochas e que também carrega consigo determinadas quantidades de elementos. Tudo isso pode ser uma realidade a ser pesquisada e compartilhada como um saber. E o reino vegetal, que é onde surge ali dentro da água, né, os primeiros seres vivos que vêm a criar as plantas, que vêm a criar toda a nossa floresta, e a floresta que capta a energia solar através da fotossíntese, e ela cria novamente um vasto e imenso território de árvores, de plantas, animais que vão evoluindo, né? E aí já entrando no reino animal, né? Isso tudo dentro da ciência, tudo dentro da grande história da evolução, né? Onde os animais eles saem da água em busca de mais oxigênio, em busca de mais alimento, buscando nas plantas, no reino vegetal. Então é sempre uma realidade ali, né? O ciclo que nunca se fecha, que sempre se amplia, né? E que infelizmente nós seres humanos na nossa etapa hominal estamos por fechar esse ciclo, destruindo o reino mineral, destruindo o reino vegetal e infelizmente destruindo o reino animal. E na sua última instância estamos nos autodestruindo. Infelizmente essa é uma realidade. Mas se nós compartilharmos esse conhecimento, essa linha de saber, nós iremos pensar um pouco mais antes de cometer, antes de continuarmos com atitudes e comportamentos que vão
contra esses reinos magníficos que o cosmos criou para nós, e que Deus não permita que essa realidade venha a existir. Bom, aqui eu finalizo o nosso vídeo. Aqui eu trouxe um pouco daquilo que eu pesquiso. Eu sei que muitas coisas aqui exigem um tempo maior para serem ditas, né? E eu espero que todos compartilhem, venham a divergir para que haja convergência posteriormente e que a gente possa realmente divulgar essas linhas do conhecimento e que a sabedoria seja a nossa maior guia nessa caminhada, nessa jornada do universo. Tenham todos uma boa semana e fiquem com Deus.